Amados irmãos, boa tarde. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado sobremaneira pela paciência. Eu preciso fazer um preâmbulo antes de começar a falar sobre esse belíssimo tema e por que ele surgiu. Estávamos no Hospital Pilar, em que a Francis faria uma grande cirurgia, exatamente hoje, há 30 dias atrás. E eu deliberadamente escolhi ficar no quarto sozinho aquelas 7 horas para fazer reflexão, amadurecer, orar, rezar, elevar meu pensamento a Deus. E carreguei comigo dentro dessa mala, que me é um motivo de muita sorte. Já é a 5ª, 6ª cirurgia que eu acompanho a Francis e que ela me traz muita sorte. É meu amuleto, porque dentro da mala, naturalmente, eu coloco o que há de mais precioso, livros e panfletos, para eu ocupar meu tempo. E esse livro escolhido foi exatamente esse, Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, também uma mentora, junto com Joana D'Angelis, que Divaldo psicografa com grande maestria. E há 2 capítulos, assim, que eu li naquela manhã do dia 30 de março, o primeiro chamado Jesus e Paciência, e o segundo capítulo chamado A Lição da Paciência. E é curioso que se entrelaçam de uma forma tão grandiosa e de uma maneira também tão sutil que nos eleva ao pensar. Gostaria de perguntar inicialmente a cada um de vocês: a paciência nasce das manifestações físicas ou ela provém dos nossos pensamentos, do nosso intelecto? Boa pergunta, né? Ela nasce primeiramente do físico, das nossas manifestações exteriores, ou ela brota da nossa mente, do nosso cérebro? É de se indagar, na verdade. Porque paciência, se nós formos procurar, se nós dividirmos etimologicamente aquela palavra, ela é uma ciência da paz. Paz, na nossa língua portuguesa, o que termina por Z, acrescido de um outro radical, ele se torna, do Z se converte em C, portanto, paciência, uma ciência da paz. Se ela é uma ciência da paz e é ciência, naturalmente nós já começamos a responder que ela nasce primeiro na nossa mente, no nosso laboratório mental, fruto dos nossos pensamentos. Eu pesquisei muito, li muito, busquei na internet, como todos nós fazemos costumeiramente, sobre a paciência. E a maioria dos textos falava já paciência no trânsito, paciência em casa, paciência com os outros. Então eu não vou falar disso hoje, porque você já conhece muito, de nos tornarmos impacientes por qualquer coisa. E trago à luz exatamente essa, uma reflexão um pouquinho melhor. E o que me chamou a atenção nos 2 capítulos, e Amélia Rodrigues, ela é denominada a cronista de Jesus. Para quem gosta de crônicas, de uma boa literatura, eu aconselho. Não por ela ser difícil, mas por ela enveredar poeticamente e colocar Jesus num ambiente assim, desde o céu, quando da terra, a natureza loução, sempre bela, que irmanava, conjugava. Porque quando louvamos a natureza, louvamos a Deus. E sempre, o tempo todo que nós estudamos Jesus, percebemos que no final da sua jornada diária, antes de se recolher, era o momento que eles faziam a reunião. Ele, Jesus, com os seus apóstolos e as pessoas que estivessem no recinto. E frequentemente Jesus era indagado, era o momento das perguntas, o momento de perguntar livremente aqueles espíritos inquietos, sobremaneira Simão Pedro, que começa a primeira lição. Pedro era inquieto e era inteligentíssimo.
E por ser inquieto, inteligentíssimo, aguçava nele o despertar para perguntar. Assim como André, no 2º capítulo, também, de uma maneira muito inquieta, muito, não rebelde, mas indagativa, suplica ao Mestre. Então eu quero caminhar com vocês em algumas indagações dos discípulos, primeiro com Simão, e as respostas que o Mestre dá, e as respostas que o Mestre dá relativas às perguntas. Então vamos lá. Primeiramente, diz Amélia Rodrigues que o Rabi, é um nome lindo, né, do Divino Mestre, prosseguia impertérrito, ou seja, em paz, tranquilo, sereno, calmo, na incementação da mensagem nos solos dos corações. É curioso que praticamente em todas as lições de Amélia Rodrigues e Joana d'Ângeles, como em tantos benfeitores espirituais, eles fazem uma comparação constante com a semente. E essa ensementação, ou seja, plantar a semente nos corações, é atributo não só do Mestre, é atributo de todos nós. Quando nós aprendemos, quando nós vamos evoluindo, para que serve todo o nosso conhecimento, a nossa bagagem? Senão também para semearmos, disseminarmos, passar adiante. Uns se atêm a escrever livros, outros a falar, a fazer palestras, outros a visitas fraternas, outros a conversar onde se encontram, para orientar e esclarecer. É esse nosso objetivo. E a primeira comparação que eu pessoalmente faço, para que serve um punhado de semente colocadas dentro de um vaso de cristal? Para ficarmos olhando para elas, a semente morre e para nada serve. Então precisamos plantá-la, fazer essa ensementação nos solos férteis, daqueles naturalmente que estão ávidos por aprender, que estão prontos para aprender, e os que se predispõem a aprender. Falem obrigado. Digam obrigado. Porque vocês são exatamente esse solo fértil, cuja semente do Evangelho, do amor e de Deus está sendo plantada o tempo todo. Aí perpassa no meu coração uma emoção muito forte. Porque a gente sente essa beleza, a gente vive essa beleza olhando para a alma de cada um de vocês. Perpasso, além do olhar físico, enxergo a alma de cada um de vocês, sedenta desse aprender, e para aprender, praticar. E para praticar, evoluir, crescer, se tornar melhor, ser uma pessoa do bem, fazer o bem, andar com o bem. Na seara do Divino Mestre, são exatamente essas palavras que é segundo. Então, um dia, Simão Pedro buscou-o inquieto, como sempre, ocultando as suas apreensões. Então, eu começo fazendo as indagações, e vocês observam que as indagações de Pedro são pertinentes, num primeiro momento, ao Evangelho, mas que nós podemos colocá-las na nossa vida prática, de uma maneira mais pontual, mais incisiva, mais intelectual. E vou procurar de uma forma bem acadêmica fazer com que a gente compreenda o que é essa pergunta do Simão Pedro. A primeira dele faz assim: Senhor, como proceder diante das ameaças que nos chegam? Pense numa pergunta dessa. E as ameaças são constantes na nossa vida, não é verdade? Mormente hoje, quando a gente vê violência por todos os lados que campeiam, violência intelectual, violência moral, violência física, violência corpórea, violência de todos os matizes. E o que fazer? Como proceder? Essa pergunta que eu faria a Cristo: como eu devo proceder diante de todas essas ameaças que nos levam a receios, a medos injustificáveis? E Jesus, a primeira palavra que ele disse: tendo paciência. Mas Simão não se contentou. É muito vago dizer assim: tenha paciência. Vocês já ouviram isso, não é verdade? Já. Tenho paciência. Que outra palavra
Quando Jesus fala, tenha paciência, ter a paciência conosco. Com certeza. Bom, aí nós vamos adentrar. Começa com quem? Mas vocês já responderam uma pergunta. Ela é física? Ela é manifestação física ou ela é de pensamento? Obrigado, vocês já responderam. Ela é do pensamento, obviamente. Daí nós nos manifestamos verbalmente, gesticularmente, ou seja, pelas nossas manifestações exteriores. E Simão prossegue. Mas então devo aguardar a agressão sem tomar qualquer iniciativa? Sim, disse Jesus. Aguardar a agressão sem tomar qualquer iniciativa? Sim, disse Jesus. E Jesus esclarece com dois grandes argumentos. Por que ele tem que aguardar e sem revidar? Primeiro, edificando a paciência em nós. Não nos cumpre assumir outra atitude senão aguardar. Porque se o outro vem com agressão e você não agride, você não se prontifica para agredir, então o tempo vai também acalmá-lo. Você agrediria continuamente alguém que ficasse calmo, sereno, tranquilo? Não. Pelo contrário, a gente gosta que o outro revide, que o outro entre na mesma sintonia conosco. Pronto, desencadeou. O sujeito falou um A e aquele tom do A, da agressão, entrou em sintonia com você, alterca-se com A com B, C com D, e assim todo o alfabeto é desencadeado. E Jesus continuou, edificando a paciência. A paciência dar-nos-á a inspiração, paciência nos dará a inspiração e força para agir com discernimento e sem precipitação. Mas é verdade, no momento que estamos convulsionados, revoltados, destrambelhados, como vamos dizer assim, a gente não tem discernimento, a gente não pondera, a gente se desarmoniza e fala besteira, e fala coisa, ofende, magoa, e depois a gente diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Era só ter um pouquinho mais de paciência. Ou seja, do discernimento, porque a paciência é que ela vai nos dar o discernimento. E ele continua com a terceira indagação. Mas, Senhor, estava irritado. Eu estou colocando, estava irritado, o Pedro. Não seria lícito que se instalasse o reino de Deus de imediato e a revolução que pregas tivesse início? Por isso que ele tirou um dia a espada e cortou a orelha do mar. Ele era desse tipo intempestivo. E Jesus, aí ele continua com a pergunta. Talvez, quando se tomem providência, não seja tarde demais? Não te parece, Jesus? Jesus fitou o céu. Quando eu li, eu falei, mas que mestre maravilhoso. Esse fitar o céu é dar tempo. Não para Jesus, estava pronto. Mas dar tempo à situação, dar tempo para o outro. É como se você respirasse, tomasse um novo ar, olhasse para o céu, não virando os olhinhos, porque se você vira os olhos, a pessoa vai dizer, vem, Gabriela, mas que é aquela coisa de novo, ai que, não é assim que os jovens fazem? Que, qual é a palavra linda que eles dizem? Então seja tarde, e Jesus fitou o céu de turquesa, cravejado de cílios estelares, viu como ela é poeta? E sem perder a serenidade esclareceu. Com paciência conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Lutar, todos nós lutamos. Mas qual o grau dessa excelência da nossa luta? Se lutar tem um grau, é grau da intemperança, da explosão imediata, ou essa paciência, essa luta, ela é gradativa, ela é cíclica, ela é diária, ela é constante. Não é assim que a vida tem que ser? Não é degrau por degrau que nós alçamos todos os degraus da escada com segurança? É exatamente assim, com paciência, nós vamos conhecer
essa valoração para provar. Aí Jesus diz assim uma frase que me parece bem profunda. Os lutadores do mundo, ele fala da luta, né? Os lutadores do mundo são desesperados. E nós somos desesperados. Queremos de imediato. Eu vou dar um exemplo típico de quem está com problema espiritual. Maiormente. E ele vem a casa, para um tratamento, ele quer sair imediatamente curado. Já viram? É o passe, é água fluidificada, é deitar na maca. Eu vou sair completamente curado. Jesus, usando do seu magnetismo e mergulhado nessa comunhão com o Pai, fazia isso em tocar. Mas quem somos nós ainda que temos esse potencial, mas não conseguimos pôr em prática e, portanto, as pessoas saem, meia hora depois parece que volta tudo como era e dizem assim, mas não gostei de lá. Não gostou por quê? Porque não se curou. Mas essa cura espiritual demanda mudança interior. Concordam? Começa de dentro para fora. Não é um remédio que passa para o espírito exteriormente. É um remédio que deve ter fortaleza interna no espírito, pela mudança interior. E Jesus diz que esses lutadores são desesperados. Passam em atroada, ou seja, em barulho ensurdecedor, destroem e ameaçam, semeando ódios e lutas sem qualquer razão. Aí ele dá um outro argumento para Pedro. A paciência prova o homem. Prova, ou seja, capacita o homem. Prova o homem, no sentido de capacitá-lo. E comprova-lhe os valores ante as vicissitudes que deve suportar, ante os problemas que deve suportar. Se ele nos prova, ou seja, nos abastece, dizer uma palavra mais simples, de todo esse valor, ele também comprova que os valores da paciência são suficientes para suportar essas vicissitudes, esses grandes desafios do dia a dia. E Pedro anuiu. Como agir ante aqueles que nos provocam ao combate urgente? E não é assim que todo dia nós somos chamados? Nos provocam para uma luta. Luta que não é física, mas é uma luta de convivência diária. E Jesus atuando com paciência. Vamos adiante. E Pedro continua. Se as circunstâncias nos parecem favoráveis e posteriormente, ou seja, e nós postergamos, deixamos para depois, não estaremos adiando indefinidamente nossos compromissos? Vou repetir a pergunta. Se essas circunstâncias nos parecem favoráveis, mas nós, depois eu faço. Amanhã eu resolvo. Ou seja, nós vamos postergar ou procrastinar. Esse procrastinar vem do corpo. Cras. Significa amanhã. É passar adiante. Amanhã eu resolvo. Mas amanhã ele já esqueceu do compromisso. E vai adiando. E Pedro sabia das coisas. Então, se eu vou adiando indefinidamente, Jesus, novamente, perpassando todo o ambiente com essa calma, serenidade, olhou pela noite e contestou Pedro, dizendo: o sol incansavelmente devora a noite a cada manhã. Não é assim? Chega o sol, abocanha a escuridão da noite e vai. Mas não acaba por aí. Durante todo o dia, a noite aguarda, como há milhares e milhares de anos, a noite aguarda sem cansaço. E ao entardecer, ela retorna e toma o seu devido lugar. É cíclico. É a paciência do sol, a paciência da lua. É o equilíbrio da própria natureza. Perguntemos-nos: já imaginou se um desses astros, desses sóis, dessas estrelas, um dia se rebelasse assim, o sol dissesse: hoje eu não vou trabalhar hoje. Eu estou mal. Hoje estou com TPM.
calma. Eu já falei que eu adoro o TPM. Vocês já sabem disso. Já ouviram, né, eu falar, né? Ou não? Já. TPM significa transformação em pessoa melhor. Então, se um dia estivéssemos imbuídos dessa TPM, dessa raiva, e eu só dissesse, hoje eu vou descansar. Obrigado pela resposta, porque o caos se estabeleceria, não é verdade? Mas já reclamamos quando o sol está atrás das nuvens. Nessa parte aí, o melhor vez de tranquilizar uma revolta é o silêncio. Não tem o que acrescentar. E Jesus aguardou para Pedro de perguntar, será lícito então, viu como ele era perguntador? Será lícito então não reagir nunca? Mas não é uma boa pergunta? Então eu não devo nunca reagir? A gente poderia fazer um debate aqui. Então, diante das agressões, eu nunca devo reagir? É de se perguntar. Vamos ver o que Jesus diz. Sem dúvida, Pedro. Concordo, sem dúvida. Nunca reagir. A paciência harmoniza e reconforta. Mas não é o Silvino dizendo, é o mestre. Ela harmoniza. E essa harmonia é o que nos reconforta. E ele prossegue. Porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Se o Pai trabalha, mas Deus trabalha? Ué, ele não criou o mundo em 7 dias, depois em 6 dias, né? Depois foi descansar. E Jesus diz, o Pai trabalha, como eu também trabalho. E as pessoas gostam de ficar ociosas. Tudo bem, você já leu Domênico de Masi e leu sobre o ócio criativo, não é verdade? Ficar sem fazer nada, você não fica sem fazer nada. Sua mente é um laboratório. E o seu laboratório vai trabalhar. E esse trabalho, como que ele é? Por isso que Jesus falou, Deus trabalha e eu trabalho. Aí ele diz, com paciência, a agressão passa. Preciso comentar. A dificuldade muda de lugar. Posso fazer uma comparação simplória? Quando você está com uma tremenda dor de cabeça ou de dente, e alguém pisa o seu dedão do pé que está com unha encravada, o que acontece com a sua dor de dente ou dor de cabeça? Passou. Porque você mudou. Canalizou para outro lugar. Nós não fazíamos isso com as crianças? Quando caíam, se machucavam, desviávamos a atenção. Por isso que Jesus disse, a dificuldade muda de lugar com a paciência. Mas ela não se dissolve por si só. O problema se resolve com a paciência. O sofrimento se transfere. Se transfere. As incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. Por isso que o amor é sempre um todo. Quantas vezes ouvimos, o casamento acabou, mas por quê? Acabou o amor. Não, o amor não acaba. Acabaram todas as outras coisas que são construtivas do amor, da tolerância, da compreensão, da amizade, da cumplicidade, da tolerância, da paciência. Esse somatório circunda o amor, ele não acaba. Uma coisa sempre há dentro de nós, ele está em nós, ele é íncito. Se temos o reino de Deus, e Pedro começou falando exatamente dessa luta, de começar agora, de implantar esse reino de Deus, só que para ele era o reino da libertação dos romanos. Ele achava que era isso. Quando ele entendeu que é o reino que está dentro de nós, que precisa de luta constante, dessa severidade, então ele começou a ouvir o mestre. E Jesus continua e conclui para Pedro, a paciência é bênção de Deus. Tal qual o sofrimento também é uma bênção. É difícil compreender, mas é bom quando começamos a aceitar que o sofrimento é uma bênção, como a paciência é uma bênção.
Por isso que eu não quis entrar no mérito da discussão de trânsito, de casa. Eu quis entrar no mérito de trabalharmos essa paciência de uma maneira mais intelectual, mais compreensiva possível. Porque a melhoria intelectual, via caminho do conhecimento, alarga uma das nossas asas. E moralmente também vamos alargando o outro lado, e nós alçamos os voos com as duas asas do intelecto moral. Não é assim que nós aprendemos? Então não adianta sermos plenos de um lado, uma asa totalmente liberta, sabe muito, conhece muito, fala de todas as obras da doutrina, desde o Pentateuco, quanto de todas as obras. É como se lesse todos os dias o Evangelho. Ouviram o que eu falei? Lesse. Ele não compreende, não vive. Então ele tira o Evangelho do intelecto para sedimentá-lo no coração. E o que está no coração passa a viger, a trabalhar, a se propagar. Se Jesus também disse que a boca fala daquilo que abundantemente está cheio o nosso coração, quando nós instalamos no nosso coração o Evangelho, então as nossas palavras são dulcificadas. Por quê? Porque nós começamos a viver. Seríamos capazes de imaginarmos vendo o mestre pregando? Vendo o mestre ensinando, entre aspas? Vendo o mestre, por exemplo, lá no alto do monte, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como Jesus era com aquela firmeza, sem dúvida, mas a docilidade de quem carregava no seu coração, porque intelectualmente era mais do que desnecessário falar dele, ele carregava de tanta força, de tanto magnetismo, que qualquer um de nós se transformava. Então éramos capazes de tomar a frente e dizer: se eu tocar as vestes do mestre, eu serei curado. Que grandiosidade! Da compreensão do simples toque da veste, como se eu dissesse: se eu me aproximar daquele irmão, eu já recebo muita luz. Porque aquele irmão está carregado, aquela irmã tem uma vida em abundância do amor, da fraternidade, da paciência. E ela é cura mesmo, porque você se aproxima, você se acalma. E você gosta. E você diz: como é bom estar com você. Vamos conversar mais um pouquinho? Ah, não vai embora logo. Não era assim que diziam para Jesus? Ah, Jesus, vamos continuar. E ele termina: confiemos e esperemos. A paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. E Jesus, paciente, esperou. Ai, como estava paciente. Esperou uns 20 dias atrás que fosse pego, entre aspas, para ser julgado, condenado, insultado, ignominiado, cuspido, ferido, em todos os aspectos. Pacientemente carregou o seu madeiro, para da mesma forma nos legar a lição da paciência. Então, com todo o poder no mundo. Com todo o poder, indubitavelmente, de poder mudar. Todo mundo exemplificou que é com a paciência, com a tranquilidade. Eu acho que esse poder jamais ficaria quieto. Os exemplos vêm para nós, até hoje nós não vamos conseguir. Exatamente, é a completude. Vocês ouviram que eu dividi o tema em duas partes. A primeira é Jesus, paciência. Agora a segunda parte é a lição da paciência. E continua agora com o nosso querido André, também discípulo inquieto. A razão de todas as expectativas. Então ele também indaga, um pouquinho menos, mas Jesus mais uma vez nos esclarece. Mestre, como proceder com aqueles que erguem injúrias, calúnias
vaias contra nós, como eu devo proceder, Jesus, com aqueles que me insultam, com aqueles que me desprezam? Mas ser desprezado, ignorado, meu Deus, eu acho que isso fere a alma milhares de vezes, a mais do que uma simples bofetada, porque toca as fibras do coração. Imagine você falar e as pessoas não te ouvirem. Imagine se agora todos vocês se virassem de costas para mim. Como eu me sentiria falando para vocês? Talvez eu continuasse da mesma forma, mas não seria a mesma coisa que eu sentiria na alma, não é verdade? E quando você conversa com alguém e a pessoa está assim, e olha assim, mas não te vê. Aí uma hora você assim, quer fazer um favor de olhar para mim? Já não dissemos isso? Como é horrível quando alguém vai perguntar ao sujeito, ao pai, o pai está lá, dentro do jornal, assistindo o jogão, ô pai, e a mãe está feita lá, ô mãe, se você planta bananeiras ao lado deles, eles não te enxergam? Não é assim que André perguntou? Como fazer dentro daqueles que nos ignoram? Jesus respondeu, com paciência, André. A paciência demonstra a nobreza dos nossos sentimentos e testemunha a elevação dos nossos propósitos. É uma continuação, mas é nobreza da alma. E André prosseguiu. E se eles se levantam para nos agredir e movimentam recursos para impedir-nos o trabalho? Pacientemente, insistiu o generoso mestre. A paciência consegue demover dos propósitos inferiores aqueles que nos examinam através das lentes escuras dos óculos da má vontade. Eu suspirei, porque eu ficaria me imaginando, eu de óculos bem escuros, mas escuros mesmo, falando com vocês agora. Como é que vocês? Não, Silvio, há muita claridade lá fora, eu preciso dos óculos. Eu não estou falando desses óculos físicos. Estamos falando, naturalmente, desses óculos da incompreensão, dos óculos das lentes escuras da nossa alma. No entanto, retornou André, revelando na voz os sintomas da emoção. Como suportar a ironia e o descaso daqueles cujas falhas conhecemos? Nós já sabemos das falhas, mas se atrevem a ferir-nos com cinismo indisfarçado. É como se dissesse, Senhor, eu conheço muito meus irmãos, e conheço que eles são imperfeitos, mas usam do cinismo e querem me apontar. Jesus respondeu, persistindo na paciência. A paciência é efeito natural do respeito. Então também é uma consequência. Se eu respeito, eu tenho paciência, eu tenho consideração. Jesus sabia, não é verdade? E ele diz que não nos devemos uns aos outros, compreendendo que aqueles que não concordam conosco têm o direito de ajuizar-nos, ou seja, de condenarmos, de pensar o que quiserem a nosso respeito, conforme a sua capacidade e não mediante os propósitos que nós abraçamos. Como dizer assim, eles enxergam sob a ótica, sob a visão deles, e não sob aquilo que você está já melhorando. Por isso que o André estava inquieto e emocionado, porque eu conheço que ele é um hipócrita e é um fingido, e Jesus disse perentoriamente, ai dos hipócritas, ai dos fingidos, ai dos sepulcros caiados. Esse ai em Jesus, que é o tema também de uma grande palestra, né? Os ai de Jesus, ai de vós, para nos advertir, exatamente. E lá para tantas, depois de ouvir muito o mestre, ele continuou, o reino dos céus começa no íntimo, no interior de cada coração. As claridades que aí acendemos
não visam a iluminar aqueles que as carregam edificadas pela esperança. Jesus respondeu. Quanto mais se ampliam as dimensões do esclarecimento libertador, mais compreendem os limites e a estreiteza dos que ainda caminham na ignorância. Por isso, é percepção, é conhecimento. E Jesus dá mais alguns esclarecimentos. Eu vou pontuar. Não estamos no mundo para mutilar nem afligir. Não é de pensarmos? Se pela paciência nós não mutilamos moralmente os outros, não estamos no mundo para mutilar, e tampouco estou no mundo para afligir. Então eu pergunto, como eu procedo no meu lar? Como eu procedo onde eu estiver e aonde eu for? O que eu entendi por mutilar? É deixar uma marca? É cortar um dedo, um braço? É punir, é ferir a alma do outro? Queridos, isso é muito forte. E nós não mutilamos o outro quando nós também não nos mutilamos e não nos afligimos. Ou seja, quando nós buscamos a nossa paz interior. Aí vem a outra pergunta. Cada afirmativa nasce uma pergunta. Mas como conseguir a paz interior? Será que eu saberia responder para cada um? É eu me acalmar. Jesus nos deu o antídoto: vigiai e orai. Pelo vigiar, assim você vai se perceber. E se percebendo, você vai se conhecendo. Em se conhecendo, você começa a se transformar. E quando você começa a se transformar, você começa também a se amar. E finalmente, quando você se ama, você se ilumina. Eu disse esta semana na outra casa espírita, quando você anda iluminado, as ruas se aclaram, os becos escuros ficam aclarados, e as pessoas passam por você de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, quando você está em paz, ou seja, que você está em comunhão com Deus, e você sai do trabalho, sai da sua casa, sem pensar coisas negativas, mas pensar coisas positivas, coisas à frente. Eu estou na proteção do Senhor. Meu mentor está comigo. Aliás, você vira para o lado e diz assim: ô querido, ô querida, qual que é a tua tarefa? Vamos lá, vamos conversar. Aí você vira para o outro lado e diz assim: Jesus, que você está aqui comigo, como é que nós vamos trabalhar tudo isso? De um lado, o mentor quietinho aguarda, e do outro lado Jesus te diz: vigie, comece a orar, comece a se elevar, e você vai perceber que seus caminhos começam a ficar diferentes, porque você edificou dentro de você a paz, porque você não começou a se mutilar toda manhã. Meu Deus, como é que vai ser meu dia? Meu dia vai ser maravilhoso, porque eu delineei que eu quero que o meu dia seja bom. As vicissitudes, os problemas, as dificuldades virão, sim, indubitavelmente, mas você está preparado. E Jesus só conclui essa frase: quando não estamos no mundo para mutilar e nem para afligir, elegemos o ministério para amar e servir. É o ministério, ou seja, é o nosso trabalho, mas não é o trabalho dos médiuns trabalhadores da casa. Se todos nós somos médiuns, a tarefa de amar e a tarefa de servir, quando Jesus se postulou que o maior dentre vós seja o servidor, ele nos deu o exemplo. Quando figurativamente ele lavou os pés dos seus discípulos, ele utilizou o que era comum na época. Quando ele repartia o pão na Santa Ceia, assim chamada, também era um hábito comum. Quando ele tomou do vinho, era vinho que era o vinho do compartilhar da amizade, da fraternidade. Mas ele não diz que daqui para frente vocês vão tomar o meu sangue e o meu corpo, comer. Nós não somos antropófagos.
É figurativamente bebermos dessa essência divina de Cristo. Repartiu o pão, compartilhou da grandeza dele, da luz e do amor com todos. É esse servir que nos dá a grandiosidade da nossa alma e da nossa vida. Finalmente, a paciência, ela acalma, ele diz aqui, lenifica o sofrimento. É como se nós colocássemos um bálsamo curativo sobre aquela ferida, aquela parte do corpo que tanto me dói. Eu diria mais, quando você adentra a sala de passe, por exemplo, faça experiência. Na hora que as mãos são impostas sobre você, imagine aquele médium que está intermediando o amor de Deus via Jesus, dando tudo dele, e você não fica pensando outras coisas senão: cura-me, Senhor, como canta a música, onde dói. E você pontua exatamente aquela parte que mais te incomoda. Cura-me, Jesus. Recebo do conhecimento, do bálsamo, dessa paz curadora, da paciência e do equilíbrio, o lenitivo para sair daqui reconfortado. E eu saio e dou sorriso para as pessoas. Eu cumprimento as pessoas. Eu comecei a me modificar. E a dor que estava antes, ela desaparecerá infalivelmente. A não ser que você bata novamente na dor, a não ser que você relembre insistentemente da dor, quando você esquece, via canal de outra melhoria, nós vamos nos modificando. Mas isso é tão mágico. Quando a Márcia tão gentilmente me disse que eu era professor de comunicação, de oratória, eu fazia realmente milagres, como Jesus fazia. O milagre era dizer ao discípulo amado: projete-se como um vencedor. Olhe para as pessoas como todas as pessoas amigas. Não veja as pessoas como inimigas. Ah, mas tire o A, tire o mas, tire o se. Nós vivemos de condicionais. Se. Se não chover, eu irei. Se o tempo não estiver muito frio, talvez eu vá. Se eu não estiver mais resfriado do que eu estou, aí eu irei. Então nós não vivemos assim, ao invés de dizer, quando não estou bem, é o momento que eu levanto. No momento que eu saio da minha casa, é hoje que eu vou para o Nai. É hoje que eu vou trabalhar comigo essa mudança interior. É um exercício seu para com a paciência, para com a compreensão, para você se transformar. Quantas vezes, amados irmãos, nós estamos prestes a explodir. Mas quando nós nos lembramos, só o fato de lembrar Jesus lá na cruz, que não é uma fantasia, é uma realidade. Que Jesus disse: Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. Ele disse tudo para nós. É por não sabermos que erramos. É por não saber a dimensão que nós mutilamos o outro. É por não sabermos a dimensão da grandeza do estrago que fazemos quando afligimos os outros. Se também nós temos a lei da causa e do efeito e colhemos aquilo que semeamos, vamos ser racionais. Se eu semeio bondade, se eu semeio paciência, se eu semeio compreensão, aí você me diz: escuta aqui, quem é você para falar desse jeito? Jesus não disse 20 vezes, hein, mais ou menos? Paciência, atue com paciência, seja paciente. Ele te pôs diante dessa realidade para dizer: é possível? Está em você essa capacidade. Treine. Tudo está em nós. A começar a paciência comigo mesmo. Sem me exaltar.
mudar meu tom de voz. Você não... Viu como uma coisa... Perceberam? Tinha alguns meio cochilando, já acordaram. Observaram? Imagine o orador, ou o pregador, o palestrante falando gritado aqui. Quanto tempo você vai aguentar? Mas também não pode falar assim. Amados, queridos irmãos, esta tarde eu vou falar durante 50 minutos sobre a paciência. Por favor, não sejam impacientes. Não se desarmonizem. Chico Xavier já nos disse há muito tempo uma frase que ficou famosa: evite a impaciência. Chico Xavier, evite a impaciência. Mas ele foi magistral. Mas olha, eu tiro o chapéu, eu me inclino diante de Chico com essa frase. Não seja impaciente, evite a paciência. Eu vou falar e daí nós vamos pensar. Você já viveu séculos incontáveis. Você já viveu séculos. Para quem não sabe, são 100 anos. Séculos incontáveis. E está diante de milênios sem fim. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Vai dizer, ai, ai, ai. Então nunca vai acabar? Não, você é espírito, não acaba. Você é eterno, como eu sou eterno. Então teremos milênios sem fim. Aí também li, não tem autor. Paciência, gostei demais dessa. Paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Quando você chegar em casa, plante uma semente. E amanhã você vai lá, cadê a flor? Mas você plantou a semente, você já quer a flor. Você plantou a semente e já quer colher os frutos. Papai, quando eu reclamava, vai demorar muito tempo essa árvore que você plantou, papai. Vai demorar muito para dar frutos. Ele dizia para mim assim, calma, filhinho. Pode ser que eu não coma, mas alguém vai comer. Ah, que sabedoria, né? A paciência é um intervalo entre a semente e a flor. E finalmente, a paciência é companheira da sabedoria. Só podia ser de Santo Agostinho. Leiam sobre Santo Agostinho, vale a pena. A paciência está ligada com a sabedoria. Por nós sermos sábios, por nós sermos clarividentes, por nós sermos audientes, por nós sermos tudo o que gostaríamos de ser, nós já temos íncito em nós. Basta despontarmos. Eu tenho certeza que vocês me deram o maior presente nessa tarde, a lição da paciência. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos.